Olá, pessoal! Vamos à nossa quinta lista de exercícios sobre correlação. Primeira questão. A correlação genética entre dois caracteres corresponde à correlação entre valores genéticos para os mesmos. A afirmação é correta, né? Então, a correlação entre dois caracteres corresponde à correlação entre os valores genéticos para os mesmos. Então, nós calculamos um valor de correlação por meio dos valores genéticos. Verdadeira. Próxima questão. Determine a correlação entre o peso ao nascer e o peso ao desmame de cordeiros. Então, nós temos aí 5 animais e nós temos o peso ao nascer e o peso ao desmame de cada um deles. Nós podemos calcular a correlação por meio da equação ou nós podemos utilizar uma planilha, por exemplo. É só digitar aí os valores de peso, peso ao nascer e peso ao desmame e utilizar o comando igual a correl. Selecionar as duas colunas, né? Separar essas colunas por ponto e vírgula. E nós temos, então, o valor de correlação, que é igual a 0,70. Ou então, nós podemos calcular a covariância e, posteriormente, a correlação. Existem várias fórmulas aí de correlação para auxiliar nesse processo. Tá? 0,70, né? Como a gente viu lá na aula de estatística para o melhoramento. Então, nós simplificamos aí e encontramos uma correlação de 0,70, 0,7. Próxima questão, relacione. Então, nós vamos relacionar pleiotropia, genes ligados e correlação automática com dois ou mais genes que se encontram em um mesmo cromossomo, um gene que influencia dois ou mais fenótipos e quando um fenótipo é um componente do outro. Tá? Então, vamos lá. A pleiotropia é o quê? A pleiotropia é um gene que influenciam dois ou mais fenótipos, duas ou mais características. Os genes ligados são dois ou mais genes que se encontram em um mesmo cromossomo, e a correlação automática é quando um fenótipo é um componente do outro. Próxima questão. A correlação genética entre o peso ao desmame e o ganho médio diário de peso do nascer ao desmame foi de 0,87 para uma população de cordeiros santinês. O que significa esse valor? É muito importante a gente entender o que significa a correlação. Nesse caso, o valor 0,87 é um valor positivo, então a correlação foi positiva. Tá? Nós só temos uma alternativa falando que a correlação foi positiva. Tá? E ela diz que a correlação foi positiva, ou seja, quando o valor genético do peso ao desmame diminui, o valor genético do ganho médio diário de peso do nascer ao desmame também diminui, ou seja, elas caminham no mesmo sentido. Né? Poderia dizer também que quando o peso ao desmame aumenta, o valor genético do ganho médio diário de peso ao nascer também aumenta, ok? As demais estão incorretas, porque está dizendo que a correlação foi negativa. Para dizer que foi negativa, nós temos que ter um valor negativo, né? E a outra está dizendo que a correlação foi nula. Para nós termos uma correlação nula, nós temos que ter um valor zero. Última questão. A correlação genética entre duas características são interessantes para o melhoramento animal. Assinale a alternativa correta. O coeficiente de correlação varia de 0 a mais 1. Incorreta. O coeficiente de correlação varia de menos 1 a mais 1. A correlação positiva indica que quando uma característica aumenta, a outra diminui. Incorreta. Isso é a correlação negativa. Próxima alternativa. A correlação negativa indica que as características têm a mesma direção na proporção de evolução. Incorreta. É a correlação positiva que tem a mesma direção. Última alternativa, pode haver uma ausência de correlação entre duas características, né? Sim, é a correlação nula. Então, finalizamos o nosso questionário. Tranquilo, né, pessoal?